Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar aqui com a Jéssica, convidada por mim, para a gente estar batendo um papo com alguns assuntos que agregam demais na rotina do esporte e da sua vida, né? Então a gente vai estar abordando alguns assuntos sobre física quântica, inteligência emocional, né? Algumas coisas aí como a gente lida com esse momento. E eu vou estar esperando o pessoal chegar um pouquinho para compartilhar a tela com ela. Sejam todos bem-vindos. Conforme, aê, muito bem, muito bom ter vocês por aqui. Iná, que joia! Seja bem-vinda. Então, eu vou estar compartilhando as perguntas com ela, tá? E conforme a gente vai desenrolando, né, o assunto com certeza vai dar muita curiosidade, vai dar algumas dúvidas, vão surgir algumas perguntas, e aí a gente vai, ao longo da live, respondendo, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Como que tá aí, Bruno? Fala pra mim. Joia. Fiquem à vontade, tá? Então é um tema que eu não sei vocês, mas eu estou ansiosíssima pra gente desenvolver aqui pelo Instagram. A Jéssica é uma profissional que eu respeito muito, né? Eu acompanho o trabalho dela já faz um tempo, por volta de 20 anos, a gente não pode falar toda a idade, né? Mas eu acredito muito no que ela faz, não só com os outros, mas com a nossa parceria de trabalho, ela acabou complementando muito aí com algumas técnicas, com algumas estratégias que ela propôs, e eu acho que vale a pena a gente estar compartilhando. Ela já chegou, vamos estar aqui com a gente. Você já... Tudo bem? Oi, tudo. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Isso, vamos se ajeitar, porque agora a gente fica só pela metade, né? Ah, é verdade. Deixa eu afastar aqui para ver se Isso. melhora. Tá ótimo. Tá um pouquinho bom. Eu tô rindo com aquele vídeo que você me Eu não vou, eu lembrei disso agora também. Não vou afastar a cadeira, senão eu caio. Calma que eu preciso estar inteira aqui para conseguir falar com você. O celular ficou um pouquinho longe, mas a gente vai se ajeitando aqui para mim também, para a tela cortada. Seja muito bem-vinda, agradeço Obrigada. de coração o fato de você estar aqui comigo, compartilhando aqui esse espaço, né? Então, tenho certeza aí que quem conseguir acompanhar com a gente vai agregar bastante. Acho que agora tá cortando a minha cabeça, né? Você tá me vendo cortada? Não sei, deixa eu ver. Tá, tá um pouquinho. Se você quiser deixar um pouquinho mais para cima. Mas é um assunto muito rico mesmo, né? Que a gente vai trazer aqui. E quem estiver aqui com a gente é porque já está nesse momento aí de despertar e está aberto e se permitindo a se conectar com a gente e trazer esse autoconhecimento, essa autoevolução aí para si, que é muito importante. E aproveitando, né, principalmente esse momento que nós estamos reclusos, para a gente poder olhar, querendo ou não, a gente vai ter que se olhar e ver o que tem aqui dentro, o que está nos incomodando, o que está nos bloqueando, né? Então, esse é um momento aí realmente em que todo mundo fica um pouco perturbado, porque são muitos sentimentos, e é um assunto que eu gosto muito de falar, que a gente não foi ensinado, né? Como sentir esses sentimentos, né? E todos esses sentimentos existentes aí estão aí para ser vivenciados, porém com equilíbrio, né? Então tem o tal daquele que fala assim, eu vou meditar, vou virar Buda, um ser de luz, não vou sentir raiva, não vou sentir inveja, não vou sentir, né, sentimentos ruins. Não, você pode sentir os sentimentos ruins, porque tem situações na nossa vida que a gente vai precisar vivenciar isso, ter um aprendizado em cima disso, porém a gente tem que saber neutralizar, né? E essa tá aí, essa grande sacada aí da autoevolução, do autoconhecimento, fazer o que com esse bando de sentimento que a gente está aí agora explodindo dentro da gente, aqui dentro de casa, né? Com certeza, né? Essa linha toda. E assim, o que é mais legal já é as pessoas entenderem que tem gente que estuda isso, né? Tem gente que está apto a ajudar, a desenvolver, a entender, a acolher. Porque assim, você está sofrendo sozinho, você está passando por um momento e você não fala assim, tipo, olha, eu quero só entender. Não é que assim, o problema vai...
você identifica, porque as pessoas, às vezes, eu vejo a dificuldade de falar assim, estou com um problema, e fazer esse problema sozinho ele crescer, né? Então eu tô com o problema, todo dia você fica pensando nesse problema, né? E de verdade, é o que você vai propor hoje pra gente, é a reprogramação de algumas coisas, né? Que fazem você sair desse pensamento, você começa a entender que todos nós estamos com problema. A pandemia é um negócio que surgiu para todo mundo. Não foi para mim, só para você, foi para todo mundo. E assim, quem que não teve que se adaptar, né? Quem que não teve que se organizar aí nesse momento, né? Então, a gente, na verdade, tem que entender que todo mundo está tendo que ressignificar, todo mundo está tendo que se reinventar, e tudo bem, né? Isso, e vai sair o melhor caldo de todo mundo depois desse processo, né? Acaba tendo a chance de sair um pouquinho mais. Legal, antes da gente entrar no assunto, agora o pessoal já está chegando, explica um pouquinho quem é você, sua formação, o que seria uma terapeuta quântica, né? Então, fala para mim que curso que faz um terapeuta quântico. Então, dá um toque aqui para a galera entender qual que é a linha que você vem, tá bom? Vamos lá, então. Eu sou a Jéssica. Primeiramente, eu sou formada em fisioterapia. Tenho algumas especializações, pós-graduações. Tenho uma clínica de estética também, que é minha paixão. E mais do que a terapia quântica, que eu também vim me formando, né? Me formando por diversos mentores aí que eu tenho na minha vida. Uma das práticas na qual hoje eu trabalho, que é o Theta Healing, é uma das ferramentas energéticas, né? Foi a que fez mais sentido para mim. E eu procurei num momento realmente de autoevolução para mim. E eu percebi que eu, já trabalhando na área da saúde, e que essa ferramenta eu poderia não só me curar, mas como também curar as outras pessoas. E foi um assunto que me interessou muito, porque foi a ferramenta mais completa, dentre outras que existem, que fez mais sentido para mim e que me trouxe essa resposta rápida, né? E aí eu fui atrás de estudos, aí comecei a estudar, estudei 4 anos consecutivos de física quântica, que aí quando você mergulha nesse mundo, eu, curiosa do jeito que eu sou, você vai cada vez mais querendo mexer, e quando você vê, você fala, pô, vamos colocar tudo isso em prática e vamos passar para frente, né? Vamos começar a ajudar as outras pessoas e a gente começa a perceber isso realmente. E isso eu tô falando, coisa de 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar física quântica, era um ET, né? Quando eu sentava na mesa e começava a falar sobre esse assunto. Hoje em dia já é bem mais fácil, mas a gente percebe ainda que quando você fala, por exemplo, a palavra consciência, a pessoa fala assim, ai, consciência, tá bom, eu preciso ser consciente, né? E esse é um assunto que eu quero trazer, que é a pauta mais importante e é um momento muito propício para a gente estar falando agora, é sobre consciência. Vamos dar importância à consciência. Legal. Então, essa técnica do Theta Healing é uma técnica que o pessoal está começando a conhecer agora, né? E foi uma técnica que realmente foi você que me fez a experiência, me proporcionou, não foi você que colocou em mim essa técnica, né? E realmente ela é incrível, né? Ela é uma técnica que você realmente, com 2 sessões, não é aquele tratamento que dura a vida inteira, né? Você já consegue sentir realmente a mudança imediata, né, desse processo, mas daí eu vou deixar você explicar lá na frente. Vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre essa parte do que é a consciência, né? Porque a gente fala, você está consciente do que você está fazendo, né? As pessoas, às vezes, não associam o ato de estar presente, estar com você, né? Então, você pode explicar um pouquinho mais para quem está acompanhando a gente, o que a gente gostaria de atingir nesse nível de consciência, né? O que a gente gostaria de buscar através dessa definição que a gente vai colocar. Eu vou ajeitar minha câmera de novo, que ela não tá boa, mas pode ir falando. Tá, vamos lá. Então, o que é a consciência, né? É um ato que você tem que estar atento a tudo que você faz no seu dia a dia. Desde os seus gestos, as suas ações, as suas percepções, os seus pensamentos, da sua fala. É um exercício bem cansativo, é um exercício bem mais difícil do que a Thaís correr lá os seus quantos, Thaís? 45 quilômetros? Quantos você tem? 75, por enquanto. Por enquanto. Só que é um exercício. Esse ano tinha meta físico maior, mas não chegou ainda. Pois é, assim é um exercício bem cansativo quando você inicia, até você conseguir chegar lá na sua meta de realmente você conseguir
só administrar ele, tá? Então a consciência, ela é um sentimento, é um conhecimento que permite que nós, seres humanos, a gente possa vivenciar e experimentar, tá? Então, se você não tem esse ato consciente, quem é que vai conduzir a sua vida? Quem é que vai fazer as suas escolhas? Quem vai dizer para você o que você quer? É o seu inconsciente. Só que o seu inconsciente é aquilo tudo que já está registrado no seu corpo, né? A gente trabalha no nível de alma, no nível histórico, cultural, né? Onde a gente está, o que é inserido na nossa cultura, o nosso aprendizado desde a infância, o que seus pais dizem para você, que os seus colegas na escola, tudo que você aprende na sua primeira infância, até os 7 anos, né? Que quando a gente diz que não tem a consciência, a gente só vai absorvendo, absorvendo. E daí vão criando essas crenças no que você acredita, no que as pessoas te falam. E o nível genético também, que é aquilo que já é adquirido, né? Dos nossos ancestrais. Tá? Então, são 4 crenças que a gente trabalha que já está no nosso inconsciente, já está registrado. Então, se você não tem consciência disso, eu costumo até brincar, e quando você começa a estudar a física quântica, de que você vai dizer que Deus quis assim, que é coincidência, era para ser, é destino. Opa! Peraí, Jéssica, que história é essa? Colocar o nome de Deus aí no meio? Então vamos lá. A física quântica, ela traz Deus como criador de tudo que é, tá? Para mim, pode ser Deus, Alá, Jeová, Buda. O importante é a gente crer em algo que criou tudo isso. E a partir dessa crença nesses 4 níveis, que aí a gente começa a, a co-criar através dele. Então a gente pode, como Deus cria tudo, a gente co-cria através dele. Certo. Tá certo? Estou falando muito rápido. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá? E eu quero fazer o gancho. Fale. O gancho da consciência, né? Quando você me falou da questão de quando a gente está aqui, o meu público é muito voltado para corrida e corrida longa, né? E é o que eu mais cobro deles para estar no estado atento na questão assim. Muita gente fala assim, tô cheio de problema, hoje eu vou correr até a praia e volto, né? Então, assim, na verdade, você pode até correr, mas os seus problemas vão continuar e as coisas não vão ser resolvidas só porque o fato de você estar, às vezes, até se propondo a certo sofrimento, né? E quando eu decidi correr ultramaratona, o meu divisor de águas foi a meditação, né? Então aí veio todo o estudo que eu fui apresentada a física quântica também, fui tentando entender um pouquinho o caminho da mente, um pouquinho como que eu lido com cada dor, como que a gente potencializa ou não, né? Mas assim, eu, Thaís, tento trabalhar com total consciência o que eu tô fazendo. Eu não tento buscar o aumento de quilometragens para tipo, eu não quero resolver esse problema e eu venho para cá. Eu não quero resolver esse problema e eu venho para cá. Porque você vai correr e os problemas vão ter que ser resolvidos, né? E a gente está vivendo esse momento agora. Os problemas, eles vão existir, a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que resolver e tá aflorando na sua realidade, dentro do seu lar, o problema que você tinha que resolver. Seja você com a sua família, seja você com o seu trabalho, com qual momento você tá. E assim, você tem que entender que é um momento que pode até ser que você sinta algumas situações que doam, né? Conscientemente, você vai falar, nossa, tá doendo. Mas tudo bem, vai passar. A gente se propõe, né? O que você falou ali da zona de conforto, é entrar em alguns caminhos que vão desenvolver, vão doer, e você prefere ficar nele, porque a mente te... quando eu entendi o que era correr corrida longa, eu quebrei a barreira dessa, né, conscientemente, dessa distância. A partir dos próximos momentos, posso até julgar que virou zona de conforto ou virou escape, né? Porque eu já passo, sei lá, quantas horas envolvidas com aquilo ali. E qual que é o desafio agora? É você se reinventar, né? É você conseguir sair desse processo de forma consciente. O período tá sofrido? Na verdade tá. Agora pode doer ou não para você, pode machucar ou não, depende de como você vai se relacionar com as coisas que estão acontecendo, né? Tá acontecendo uma mobilização, tá? Geral, né? Todo mundo aí tá tendo que passar por algum processo, né? E o legal é você falar dessa parte inconsciente também, desses insights, né? Que você já colocou, porque a gente às vezes acha que quer ter o controle de tudo, tem o nosso consciente, tem o subconsciente, tem o inconsciente que age
em várias coisas e de repente a gente fala coisas assim, nossa, eu fiz isso e nem percebi, né? Eu fiz inconsciente, eu fiz sem tomar a devida atenção ou acontecer de uma forma que eu gostaria, né? Então, assim, eu acho que essa parte é uma parte que a gente pode aprofundar já um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre inconsciente, para depois a gente entrar nessa parte que você falou que eu adoro também, que é a cocriação, né? Então, que a gente tem várias linhas de crenças, né? Que a divina é a maior, né? Que eu acho que a gente tem que realmente se apegar ao algo, né? Um plano. E muita gente coloca, assim, a linha de Deus no primeiro momento, só que o Covid falou, não adianta você ter fé só, né? A gente está num momento que é só ter Deus como primeiro lugar, como as coisas, não. Tem que ter Deus, tem que ter álcool em gel, tem que lavar a mão e tem que ficar em casa, né? Então, esse é o momento, né? Então, só a fé agora é um momento que a gente tem que tomar cuidado. É interessante você falar isso, de realmente, não tirando a importância de só ter a fé, mas é um conjunto de tudo, né? São alguns Sim. pilares que a gente que é da área da saúde, a gente sabe da importância de praticar uma atividade física, de se alimentar bem, de ter a mente sã e ter um propósito na vida, né? Sim. Então, e através disso que a gente precisa desse ato consciente para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente e a gente poder se permitir sem o medo para poder se renovar e trazer os sentimentos bons em forma de algumas ferramentas que eu vou falar mais para frente, mas uma delas é a gratidão, de realmente você já agradecer pelo que você tem e você ver aonde está estabelecido isso na sua vida em pontos de felicidade, que nem tudo vai se desmoronar agora, tá? Então eu vou trazer aqui algumas reflexões, algumas ferramentas, alguns pontos chaves que a gente está acostumado já no automático a pensar por conta dessas crenças culturais, né, que a gente fala, né, muito fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Opa, mas espera aí, e o segurança noturno, né? Não vai ajudar porque ele dorme de manhã durante o dia e trabalha de noite, né? Então, vamos lá, peraí, vamos com calma, né? Então, um dos 3 pontos chaves para mim que eu separei aqui para vocês é a gente não ficar preso em pedir as coisas, né? Ao nosso Deus, ao nosso Criador, né? Me dê paciência, me dê essa casa, me dê esse carro, me dê saúde. Porque quando você não pode pedir para ele aquilo, né? Você tem que presenciar aquilo. Então, quando eu peço, às vezes, até eu me caio nisso, eu tenho que ficar cancelando esse pensamento, tipo, que eu perco o mau humor com os meus filhos. Falo, Deus, dai-me paciência, né? Tem essa crença, dai-me paciência. Se você pedir paciência a Deus, ele vai te dar situações na qual você precisa ser paciente. E geralmente ele te testa mais, né? Você entendeu? Então ele vai continuar te dando situações para que você fique paciente. Então a grande chave é: eu sou paciente, tá? Esse é o primeiro ponto chave aí para você já poder reprogramar a sua mente. Não peça, seja, tá? Tem aquele lance daquela crença também, crer para ver. Ver, ó, já falei até a crença já correta, que já tá na minha cabeça automática. Ver para crer. Ver para crer. Já inverta essa crença, né? É crer para ver. Você precisa acreditar para que aquilo aconteça, esteja na sua vida. Então, um dos pensamentos agora, para você já se reprogramar, é isso. Eu sou paciente. Outro pensamento que a gente costuma dizer também automaticamente eu não vou ficar doente. O universo, ele não lê, ele não faz a leitura da palavra não. Então, se você tirar essa palavra dessa frase, o que vai sobrar? Eu vou ficar doente. Entendeu? Então, qual que é o pensamento positivo em cima disso? Eu sou saudável. Então, todas as suas palavras e pensamentos que vierem no negativo ou com a palavra não, substitua automaticamente pelo positivo, tá? Sim. Esse é o segundo ponto. Isso tem a ver com a programação neurolinguística que você está falando, né? Isso é um curso, assim,
é uma linha que você, assim, começa a prestar atenção. Você está falando sobre as crenças e a gente vai cair nesse fim de crenças, né? Só que a questão de como você programa a sua mente, como você desenvolve isso, né? O E para PNL, isso ele você precisa desenvolve... estar consciente, né? Sim, sim. E é aquela coisa de dar aquela pausa até para o desenrolar do pensamento, porque tudo que entra no automático, ele vai indo para É, qualquer rumo, né? E a gente usa exatamente muito uma isso. frase que é assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? É. Então, você tem que, não é que é só... Tá me ouvindo? Fala. Jé? Oi, voltou. Eu tô te vendo e tô te Voltou. ouvindo. Voltou? Então, a fase não tá muito pra meta, mas você tem que sonhar, você tem que desejar, né? Você tem que querer alguma coisa que cai É. dentro daquele ponto do propósito que você vai desenvolver mais pra frente. É, Só que depois eu posso com até esse- falar sobre manifestação, né? Que é um outro ponto também. isso, então aí a gente vai levantando pontos que são realmente importantes para as pessoas pensarem e darem sequência, né? Bora Isso. lá. Vamos, outro ponto. Então, primeiro eu falei que tem um pessoal que entrou agora. Primeiro eu falei de você não pedir algo, tá? A Deus, ao Criador, a quem você acreditar, né? Não me dê paciência. Não, eu sou paciente, se firme no positivo. O outro ponto é não utilizar palavras e frases negativas que o universo não lê. Então, sempre substitua pelo positivo. Um exemplo que eu dei aqui é não vou ficar doente, é eu sou saudável. E o outro ponto é não precise de algo. O que as pessoas costumam falar? Eu preciso de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, você está vibrando numa frequência de escassez. Vamos dar o gancho aí. Todos nós somos ondas, tudo é onda, tá? O que é concreto que a gente realiza são ondas condensadas, tá? Então, se nós somos ondas, nosso pensamento, ele gera uma onda, ele gera uma frequência vibracional no universo. Isso é uma onda, ela vai e ela volta. Então, tudo que a gente pensa vai e volta pra gente. Então, se você emana energias positivas você vai ter de volta, assim como as negativas. Agora, se você pensa em algo e você sente, você está gerando mais vibração ainda. E eu te digo por quê? O nosso coração, ele é 5.000 vezes mais eletromagnético do que o nosso cérebro, tá? Então, primeiro ponto, você pensa em algo, você gera um sentimento em cima disso. Olha a força, olha a potência que você está dando para esse sentimento de escassez. Então você fala, eu preciso de dinheiro. Então você está gerando uma escassez. O que o universo vai te dar? O que o Criador compreendeu com isso? Ah, ela precisa de dinheiro, então vamos dar a falta do dinheiro para ela. Qual que é o chavão? Para ela buscar, né? Eu tenho dinheiro. E aí, qual que é o ponto-chave? Para você não gerar o sentimento de escassez, tem que ter o sentimento de abundância. Então, como é ter dinheiro? Feche os olhos, visualize qual que é a sensação de ter o dinheiro, tá? Então, você pode trabalhar essa parte da manifestação também, como é ter, visualizar. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe diferir o que é real do que é imaginário. Então, se você estiver vendo uma cena de tragédia, ou se você estiver vendo um filme de tragédia, você vai estar sentindo da mesma forma, vai vibrar da mesma forma no universo. Então, vai corresponder aos seus sentimentos. Então, por isso, vamos tomar cuidado, principalmente com essa palavra de precisar, tá? Então, quando a gente lida não só com a palavra de precisar, de já ter aquilo na tua vida como sendo real, também em contrapartida, agradecer o que você já tem. E tudo Esses são isso que os você vem pontos. falando, né, Jerry, é relacionado com a realidade que a gente está vivendo. Primeiro o que você falou, que cuidado com o que a gente assiste, não só de noticiário, né? A gente está num momento de vulnerabilidade emocional e sensível, né? Você começa a assistir dependendo da série que você escolhe, dependendo do assunto, né? A gente já está com uma tendência a parte do isolamento já dá um convite à depressão, um convite a pensamentos ruins, né? Você está isolado, você não está trocando essa energia e você opta por
falar só mal, fazer as coisas que não... Nossa, mas gente, tá todo mundo ruim, tá nisso, você cai naquele ciclo vicioso, né? Então, isso em relação à nossa realidade agora é uma coisa que gera um ponto de atenção, né? Não é só para notícias, né? São para todas as ondas e correntes neste momento que a gente nem percebe quando se vê tá nadando nela, né? Não tá nem andando, tá totalmente envolvido, inserido, né? E importante isso, porque quando a gente trabalha na gente, como nós, né, somos ondas vibracionais, a gente reflete, então, quem está no nosso lado. Então, Sim. quanto mais pensamentos e energia positiva e de amor você tiver, mais pessoas ao seu lado vão se beneficiar disso. E mais ainda tem pessoas que falam, nossa, meu grupo de amigos mudou. Nossa, antigamente eu andava tanto mais com essa pessoa e agora nunca mais eu vi. E de repente Nem aquela compra, pessoa que eu nem olhava e agora virou minha melhor amiga. Né? Por quê? Justamente por isso. Porque se você está se autoconhecendo nessa evolução, a sua frequência vibracional vai aumentar e automaticamente o seu grupo, né, e tudo que está na sua volta também muda. Então, daí a importância de você ter a sua consciência ativa para você poder começar a se reprogramar, mudar seus paradigmas, quebrar os tabus, quebrar os padrões, poder se transformar e realizar o que você quer. Isso que você acabou descrevendo é a lei da atração, né? Que quando a gente está vibrando naquela mesma sintonia, a gente frequência igual, você não precisa combinar, né? Uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes de começar a live, né? Que realmente vai estar sintonizado aqui com a gente, são pessoas que estão nesse canal aberto para receber essa informação, para trocar essa experiência. E por mais que você não tenha nunca entendido desse assunto, é o primeiro insight, as coisas não precisam fazer sentido agora, né? É o começo. E tenha paciência, né? Então tenha paciência, porque assim, porque eu falei, a primeira vez que me colocaram para meditar, eu chorava do jeito que eu falava, gente, eu me sentia numa prisão. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar em contato com algumas coisas que me promovam aquela sensação. E o problema dessas sensações e dessas buscas não é que nenhuma droga, que você vai buscar uma sensação que vai te deixar, nossa, meditei hoje, melhorou tudo. Não, não, não. A gente tem que tomar até um cuidado, porque tudo que a gente fala sobre autoconhecimento, um aprofundamento, algumas coisas, nem sempre a gente tem uma manifestação positiva num primeiro momento. E tudo bem. Porque a limpeza, né? A limpeza, o lixo precisa ser retirado. E esse lixo também a gente pode sentir. E é importante isso, bem importante. Porque esses momentos quando é um aprendizado, né? Assim como a gente aprendeu a engatinhar, a gente aprendeu a andar, a gente passou por todas as séries escolares, a gente passou pela faculdade, a gente está aqui, como eu aprendi com você, também progrediu na sua corrida, a correr. Tipo, não dá para eu chegar agora e querer falar assim, meu, vou correr 40 quilômetros e querer sair correndo que nem uma louca aqui, achando que eu vou fazer 5 quilômetros agora e no dia seguinte vou fazer 10 no dia 15. Não. É um assunto que a gente fala, se você está aqui, quem está aqui com a gente, realmente é isso. É o despertar que você está tendo agora e se permita com tranquilidade, com amorosidade, que as coisas venham com facilidade até você. Posso dar um exemplo? Claro. Eu estou muito feliz. Na parte da alimentação, né? Eu cresci comendo, né? No cardápio realmente da minha família, carnes. E carnes de primeira qualidade. Enfim, aí sempre falavam que eu tinha um paladar enjoado, que eu era fresca para comer. Justamente porque eu tinha uma alimentação limpa, assim, sem gordura em casa, enfim, com uma carne vermelha de qualidade e tal. Mas isso sempre me incomodou. O fato de eu ter que comer animais. Mas eu sabia que se eu parasse de uma hora para outra, eu ia me sentir mal, porque culturalmente dentro da minha casa eu já estava inserido num contexto que era muito forte para mim. E eu, de repente, parar de uma hora para outra com aquilo, eu ia me sentir prejudicada. Assim como há outros vícios do fumo, da bebida, você parar de uma hora para outra, né? Então, o que eu fiz com a minha mente? Eu programei a minha mente para que eu viesse ter uma alimentação livre de derivados de animais com facilidade, sem sofrimento,
E Sim, aconteceu. Que momento que veio isso? Ó, quanto tempo, né? Tenho 36 anos e eu já estudo isso, né? Quase 10 anos. Eu sempre, desde que eu me conheci, eu não tomo leite desde os meus 12 anos de idade. E a alimentação sempre foi algo que eu sempre quis muito forte que acontecesse, porém eu falei, vai vir no momento certo. Primeiro dia da quarentena. você Eu conseguiu. não comi mais nada derivado de animal. Que Nada. bom. Com facilidade, sem sofrimento. E hoje em dia eu olho e realmente eu pude introduzir isso na alimentação dos meus filhos, mas até quando eu cheguei aqui em casa, eu tinha um frango, eu não comi, mas eu falei para meus filhos, falei, né? Quando você estiver com seus pais, na casa de um amiguinho, não tem problema. Se você quiser comer, pode comer. Então eu fui fazer um frango para Maria, eu falei, é o que tem em casa. Tipo, eu não vou no mercado sair para comprar alguma coisa que possa substituir. Ela falou assim, mas mamãe, eu vou comer galinha? Então, você Ah, vê, de uma maneira fácil, eu já trouxe isso para ela. Então, é a gente ter essa tranquilidade desse aprendizado, sempre de algo novo que vai vir na nossa vida, assim como agora está acontecendo, de que a gente vai conseguir encontrar uma solução para todos os problemas que a gente precisar vivenciar. E é a consciência que a gente tem que ter de qualquer problema que surja, qual é o aprendizado que a gente está tendo com aquilo, para além da gente encontrar a solução, a gente não precisar vivenciar aquilo de novo, tá? Aí que a gente cai naquela questão de por que que eu tenho sempre os mesmos relacionamentos? Por que que eu tenho sempre o mesmo chefe? Porque você não tem o ato consciente, você não está tendo o aprendizado daquilo que você precisa ter. Né? E quando você tem esse ato consciente, você aprende, e é o que eu falo, e você passa para a próxima etapa. Você passa para o próximo aprendizado. legal. Tudo isso que você está falando, né? Tipo, é o ponto de um outro lado, que eu não sou a terapeuta, você que é do entendimento comum, né? Você falou assim, você no momento mais difícil tomou uma decisão, né? De virar uma chavinha, de estar com tempo para isso, de olhar para aquilo com uma forma assim, peraí, eu posso fazer, testar a sua força, nem sempre que a gente testa dá certo, né? Você em algum outro momento já deve ter tentado e às vezes não ter conseguido, e tudo bem, né? Então, assim, a É, fluidez das coisas na vida, né? Eu acho que é um grande ponto para as coisas acontecerem. Eu acho que determinação e teimosia são duas coisas que elas andam lado a lado, né? A gente pode ser determinado, mas o teimoso também, ele machuca demais. Quando as coisas começam a ser doídas, sofridas, às vezes é um tempo que a vida está te pedindo para, presta atenção em alguma outra coisa que está se manifestando aí à sua volta e, e daqui a pouco você volta nisso. Por quê? O que mais eu estou vivendo nesse momento, as pessoas estão, mas nossa, eu estava tão bem, estava tão preparado e tal. E uma coisa que eu já entendi, já vivendo isso também, é quando você evolui, você expande, você não volta atrás. Né? não. Quando você perdeu aquela forma, você cresceu, você já ganhou esse corpo, você já ganhou essa forma, você não volta mais a ser um bebê só porque aconteceram algumas coisas, agora eu tô tendo padrões infantis, eu vou voltar agora a querer que minha mãe cuide de mim dessa forma, né? E não é Então, querendo, né? então na questão dessa evolução, como a gente tem nesse desenvolvimento do treinamento, a partir do momento que você já aprendeu, claro, você não vai voltar com o mesmo ritmo, não vai voltar com algumas coisas, aí você volta com a memória, junta a sua determinação, encontra a fluidez para o momento, porque eu falo para muitos alunos que estavam desenvolvendo muito velocidade, talvez seja o momento de mudar, quando voltar, tentar explorar mais distância e vice-versa, né? Quem estava com muita distância e não vai ter mais aquele tempo, seja um momento e um convite que a vida vai te fazer é experimentar uma outra coisa, que isso é maravilhoso, né? Você vai descobrindo. E muita coisa que eu digo também, que assim, a gente não tem só um caminho certo para fazer as coisas, né? A gente tem vários caminhos que são certos e nem sempre porque o meu tá certo, o seu tá errado. Né? Então a Jéssica conseguiu fazer tudo isso na quarentena, agora eu vou fazer também. Eu não sei se é o meu momento, né? Eu posso estar descobrindo outras coisas que são certas para mim, para o meu estilo, para minha realidade, né? Então assim, é aí que as pessoas confundem a inspiração, né? Quem está sendo a sua fonte, quem está sendo a sua referência. Não é porque ela é sua referência nisso, você tem que se embolar em tudo que aquilo está fazendo. E nem você ficar com raiva porque você não está conseguindo fazer o que a pessoa faz, ela é sua referência. Porque eu acho e eu vejo, eu sinto que às vezes algumas pessoas elas se manifestam com algumas sensações até de raiva por não estar mais conseguindo acompanhar alguma coisa que ela acompanhava com fluidez antes.
E o que você falou, e a gente pode voltar, porque na hora certa as coisas se conectam, né? As linhas se cruzam, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, por mais que a gente aflore certas situações internas, né? Você acolhe esse sentimento, você resolve, você desenvolve essa gratidão que você já antecipou, né? Então, eu não corro 75 quilômetros para sofrer, né? A minha experiência com corrida sempre foi assim, cara, a vida já me convidou para muito sofrimento externo. Esse meu hobby, eu não vou sofrer, né? Então, assim, por mais difícil que seja, é difícil. Eu sempre, desde pequena, gostei de coisas difíceis, né? Então, vamos fazer o desafio difícil, mas vamos fazer acontecer com calma, com amor, né? Eu não deixo de ajudar Com uma pessoa do prazer. meu lado. Eu não deixo de olhar para o ser humano que está respirando ali. Se ele precisar de mim, eu posso estar em primeiro lugar, eu vou parar, né? Então, porque não vai ser aquele primeiro lugar que vai fazer diferença. E quem sabe comigo já até passou raiva em algumas provas, porque falou, vai parar para ajudar? Vou. Porque se fosse eu, né? E se fosse eu que estivesse precisando, né? Então, a corrida, para mim, ela vem com todo esse desenvolvimento de distâncias longas, né? E que tudo isso da reprogramação da mente fez muito sentido para mim em prática, né? Também colocando como exemplo e acompanhando, que a corrida, para mim, eu não defino só como esporte, como isso, eu defino como vida, né? É meu trabalho, é meu hobby, é a minha atividade física, eu penso em corrida e projeto isso em corredores muito tempo por dia, né? E então a questão é como você também coloca isso, né? Para você com uma prática de amor. E se não der nada, né? Se não der resultado, eu conheci um caminho, eu conheci um lugar, eu conheci, né, o quanto a corrida já me proporcionou de experiências, né? E voltando àquele ponto da manifestação, que você visualiza o que você está fazendo, você projeta, você se vê. São duas coisas que eu coloco muito, né? Toda essa visualização, pegar fonte de inspiração, entender onde você vai chegar. Só cuidado para não gerar o processo ansioso de queimar as etapas, né? A gente tem que vivenciar. E saber, né? Saber respeitar todos esses sentimentos que fazem parte, né, da nossa rotina e saber neutralizá-los. E principalmente saber, até no ponto que você tocou importante, é que realmente a gente existe infinitas possibilidades no meio, né, no universo, através da física quântica, a gente já tem diversas evidências científicas, centenas, né, não diversas. Então, assim, o medo faz parte, né? E o que te impossibilita? O que esse medo está te gerando? Você não tem um único caminho a ser traçado, né? Então, tá aí a criatividade realmente de você se permitir e saber que no universo existem infinitas possibilidades. Sim. E esse ponto que você falou, eu acho maravilhoso, vale o gancho, assim, né? Da gente ser uma pessoa positiva, não significa que a gente não tem problema, não significa que a gente não tem angústia, não significa que a gente não tem raiva, não significa que a gente não tem medo, né? Porque muita gente fala pra mim, nossa, mas você é positivo o tempo todo. Não é isso, mas assim, dentro da programação que eu já tenho na minha cabeça, mesmo que eu tenha vontade de mandar alguém a puta que pariu a merda, eu recolho, eu silencio, eu desvio, né? Então, assim, porque se chegou nesse ponto, o atrito, porque o atrito ele é bom, né? As pessoas elas também têm que entender que a parte do conflito, a divergência de opinião e você conseguir entrar em universos diferentes, né? Eu que sou universo amor, sensibilidade e tal, quando eu entro no universo razão, eu adoro. Só que dá conflito. Por quê? Porque eu não tenho um acolhimento quando eu entro nesse universo, né? Então, é muito mais desafiador. E aí entra no outro ponto que eu adoro, do desafio também. Né? Então, às vezes, não é. A gente tem tudo dentro da gente. A mesma pessoa que nunca explodiu, ela tem ali tudo. E cuidado com essa daí que nunca te mostrou um lado ruimzinho, porque quando ela mostrar, ela pode te matar. Né? Ela guardou tanta coisa. Tempestade, Quando o você que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com tudo isso que realmente fala assim, nossa, mas é 100% sempre bem-humorado, você não tem pensamentos negativos? Não. E eu quero trazer aqui justamente como fazer para a gente se limpar de tudo isso. Vou trazer aqui ferramentas maravilhosas, não sei quanto tempo tem aí, mas eu já quero falar. Já está na hora mesmo da gente entrar. Tem só uma pergunta da Dani aí, eu não sei se você está vendo. Não, deu uma travada para mim aqui. Tá, peraí que eu vou voltar aqui só numa pergunta da Dani sobre o subconsciente, daí você vai passar só as técnicas, tá bom? Todos os pontos expostos seriam uma forma de... Calma aí que tá ruim de ver aqui. Conectar o consciente com o nosso subconsciente. A partir disso, propor mudanças
em nosso comportamento e nossos valores. E a partir disso propor mudanças. Calma aí, muda. Mudanças de nossa forma de pensar para enviar mensagem ao nosso subconsciente. Vamos lá, Dani. Entrando nas ferramentas de limpeza, eu vou dar ferramentas para vocês conseguirem colocar isso em prática agora. Que é exatamente isso. Quando a gente, que eu falo, deixa agir pelo automático, a gente não tem a consciência, a gente está deixando agir através do nosso inconsciente. Então, de que forma que a gente vai fazer isso? A gente tem que descobrir quais são as nossas crenças limitantes. Através da terapia, do Theta Healing, a gente tem uma maneira física de testar essas crenças e através do digging, que é a escavação da sua história. Eu vou cavando, fazendo perguntas chaves na técnica, dentro da técnica do Theta Healing, que a gente vai descobrir as suas crenças até chegar numa crença raiz que derruba todas as outras, que eu poderia falar, se eu tivesse mais tempo aqui, de um exemplo de uma pessoa fumante que chegou até mim. Quando encontrei a crença raiz dela, que tinha a ver lá com o que o pai dela falou lá na infância para ele, derrubou todas as crenças, ela parou de fumar sem sofrimento e mais, parece que ela nunca tinha fumado antes. O cheiro de cigarro incomodava, ela tentou fumar depois e engasgou. Então, assim, é maravilhoso porque além de você quebrar as crenças, transformar elas para positiva, parece que você não tem o sofrimento, né? De quando, por exemplo, tipo, vou parar de fumar, não, eu vou parar de comer doce, né? Então existe uma angústia em relação a isso. Então, para a gente poder limpar esses pensamentos é uma ferramenta que, quando do cancelamento. Primeiramente, para vocês que não estão acostumados, eu gosto de materializar essa ferramenta fazendo assim com a mão. Por quê? Quando a gente tem um pensamento, lembra lá no começo da live? Quando a gente pensa, a gente gera um sentimento em cima desse pensamento, esse pensamento vibra no universo. Então, quando a gente tem um pensamento negativo, você está consciente dele, né? Você vai lá e cancela, tá? Essa é uma ferramenta, juro para vocês, magnífica. Mas é trabalhosa, é o ato consciente de tipo, você fez um julgamento, passou pela sua cabeça um julgamento, você tipo, nossa, eu tenho um pensamento negativo. Cancela. O simples fato de você cancelar, esse pensamento pode vir de novo, ele pode ser recorrente, né? Porque ele tá no seu registro, ele tá no seu inconsciente. Então você vai limpando ele, vai cancelando. É um trabalho de repetição. Cancela, cancela, cancela. Você pode repetir por algo positivo para substituir ou dizer, tá tudo bem, né? Eu julguei, tudo bem, eu tive esse ato consciente, eu sei que eu tô julgando, mas agora eu não vou julgar mais, tá? Então você cancela, você faz assim com a mão, tá? Depois, quando se tornar habitual, só o fato de você ter esse pensamento negativo, e visualiza ele como uma nuvenzinha preta passando assim, ó. Ele veio aqui, pensamento negativo, parou na tua cabeça, você teve consciência dele, joga fora. Ele vai vir de novo, joga fora. O problema é que a gente, quando tem esse pensamento negativo, a gente absorve ele. E ele vibra no universo, entendeu? E ele volta para você, tá? Então, eu posso entrar na outra ferramenta, que é a primeira que eu ia falar, que é a do perdão, é exatamente isso. Vão ter situações na sua vida de pessoas até que você às vezes nem conhece, que te deixam irritada, que te deixam com raiva, às vezes numa fila, alguém que fura. O que aquele sentimento de raiva gerou em você? Por quê? Por que você precisa passar por isso? E você fica com raiva daquela pessoa. Só que você não está transmitindo essa raiva para a pessoa. A raiva está em você. Então, perdoa a pessoa, né? Porque ela está negligenciando um bom senso, uma regra, né? Então, assim, cabe a você se permitir ter tudo que há de melhor e de bom dentro de você. Lembra que eu falei? Se permita ter todos os sentimentos, porque eles estão aí para ser vivenciados, porém, neutralize-os. De que forma? Essa é uma das formas. Através do perdão, através do cancelamento. A outra chave, a outra ferramenta que eu já falei é a gratidão. Quando você começa a agradecer cada coisinha que você tem dentro da sua casa, que você já conquistou, que já existe, o sentimento de gratidão vai vibrar no universo e Deus vai te dar mais situações na qual você vai ser grata.
E vai ser uma coisa automática, porque às vezes num simples pôr do sol, que às vezes a pessoa só tá ali olhando para ele falando, nossa, que coisa linda. Na hora que você vê, você vai falar gratidão. Você vai falar obrigada por esse momento. Você vai sentir a energia do universo. Essa é Se uma outra abastece. ferramenta de... Ah, é maravilhoso, né? É abastecedor, é abastecedor. Você É começa maravilhoso. a ver que, assim, tipo, qual que é a essência de tudo isso, né? Você começa a se conectar. Minha terapeuta sempre fala, né? Com uma sensação, assim, quando você olha o mar, quando você olha uma paisagem bonita, você suspira, né? Aí você vai começando a ter essa sensação de preenchimento, né? Com É o pequenas coisas, sentimento. com as... É importante isso, você falar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei qual é a sensação de felicidade, qual é a sensação de gratidão. Você precisa praticar. Qual que é a prática? A consciência. Traga esse autoconsciente da gratidão. Ah, eu estou comendo com garfo. Tipo, olha, tem pessoas que comem com a mão, né? Ou às vezes que não tem um prato de comida diversificado todo dia na mesa. Gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça. Você vai começar a ver que vai se tornar um hábito, e a partir desse hábito, o sentimento vai surgir, porque você está começando a expandir e aumentar a sua frequência vibracional. É Ô, maravilhoso, Jé, você vai tudo isso a perceber. gente tem um exemplo nosso, né? Assim, que eu tava pensando, né? Que, tipo, a gente tem uma amizade de 12 anos, né? Que a gente estudou na quinta série junto, né? Começou com 12 anos de idade, não há 12 anos. Começou, começou, era bem rasa a amizade, né? Era uma amizade normal e a gente não foi marcando e foi se encontrando, né? Foi se encontrando, foi se encontrando. E o número de vezes que fez a gente se encontrar e aí a gente alinhar histórias e alinhar momentos fez a gente se fortalecer tanto como profissão, como amizade. E a gente às vezes fica 2, 3 meses sem se falar e quando fala alô parece que já tá tudo certo, né? Já tipo, já engajou, né? Já não tem aquela... É o não tal tem aquele daquele buraco. caminho, o tal daquele caminho quais são as pessoas que estão próximas de você, mesmo estando distante, né? Sim, não tem buraco, né? Não tem Não tem cobrança, não tem aquela buraco, coisa, não pô, por tem. que que você não me, não, por que que você não me ligou? Porque se você quisesse me ligar, você me ligava, a gente se encontrava, É, tudo, né? Então, na verdade, as coisas, a gente, você foi falando, veio a história, né, na cabeça. é tudo muito E tranquilo, né? Quando você começa a usar todas essas ferramentas para te limpar, você começa a perceber que em todas as áreas da sua vida, relacionamento profissional, de amizade, tudo, para todas as áreas, na área da saúde, você conseguir um desejo, realizar um sonho, de concretizar algo, tudo vai ser de forma tranquila, saudável, limpa, benéfica, né? Lógico que pode ter alguns contratempos, mas esses contratempos vão vir e você, com seu ato consciente que você tem agora, depois dessa live, você vai ver que já, você vai tornar isso muito mais fácil, com muito sim, mais suavidade. você falou de um ponto que eu gosto muito e estudo bastante, né? Você falou de alguns pilares, a gente colocou Deus, a fé como principal, né? E as pessoas, às vezes, elas se desenvolvem em alguns pontos que eu digo assim, é extremamente bom no esporte, é extremamente bom no trabalho, é extremamente bom em algumas coisas, só que eu vou te contar um segredo, as outras coisas não se autorresolvem, né? Você tem que olhar para cada área da sua vida como tá. E não é porque a coisa deu errado, que seja um relacionamento, que seja alguma coisa que deu certo enquanto durou, agradece. E não é isso, que é o que vai continuar sendo o ponto para sua vida, né? Então, como você tocou nessa parte de relacionamento, né? As pessoas às vezes elas se desesperam, elas se angustiam, porque, ai, mas nossa, eu ainda tinha mais alguma coisa para fazer. Não, o que tinha que ser feito foi feito, o tempo era esse, o que Era você isso que você vivenciou. precisava aprender. Sim, o que você vivenciou, o que você experimentou, né? Então, assim, não é que deu errado, deu Deu certo. certo, ou depende do ponto de vista que você quer colocar. Se as coisas não se encontraram naquele momento, é porque não era para ser, né? Não era. Então, se você ficar fechado e tentando resolver o que não era para ser, você não se abre porque o universo pode te jogar, né? Pode te proporcionar e pode te colocar ali, às vezes, situações que te deixam bem mais completo, né? Então, assim, muitas vezes a gente não evolui, tá nesse processo de escassez por falta de permissão, tanto seja no esporte, no trabalho. Permissão é a dica chave de hoje, né? Se permitir. É. Então, Se assim, às permitir vezes, para que as coisas comecem a acontecer e transformar.
Sim. Então você está num trabalho ruim, né? E você vai ficar a vida inteira reclamando. Então, assim, o que que você precisa fazer para isso mudar? Ah, jogar tudo pro alto. Ah, não quero mais. Agora, não é assim, né? Você tem que olhar para as coisas, olhar para as possibilidades, sem medo de experimentar, né? De entender. Às vezes as pessoas querem mudar e também querem dar um salto quântico de um dia para o outro, né? O salto quântico ele acontece quando você tem estrutura para evoluir, né? Para você, eu falo que a evolução quântica, ela não é que nem o Piaget fala, escadinha, né? Você sobe um degrauzinho, depois você sobe outro degrauzinho e no final você chegou lá no topo da escada. Ela é espiral, né? Você vai, você volta, você experimenta, você sente, você, né? E é o que eu te falo, o sentimento ele vai vir e aí como você vai relacionar tudo isso para a expansão, né? Então, em todas as áreas, o que a gente está falando, ela não é só voltada para a terapia que ela está colocando. O fator terapêutico é uma coisa que, assim, cada vez mais ele tem que ser colocado como prioridade, não escolha, né? Precisa, então, porque é um mediador que cuida das suas emoções, que cuida do que está acontecendo, porque você está envolvido ali. Quando você tem alguém olhando de fora, ele não enxerga o problema do jeito que você está enxergando, ele te propõe soluções, ele te propõe caminhos, né? Mas às vezes a gente está ali fechado dentro da nossa própria opinião. Então, o lado terapêutico, o lado espiritual é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Com doutrinas ou não, a gente tem que buscar, que é o que você falou, cada um dentro da sua fé, né? Cuidar da família com um olhar geral, não é que eu estou cuidando de uma pessoa, é cuidar da harmonização, né, do ambiente, tudo, né, cuidar do trabalho, cuidar do esporte, cuidar dos amigos, cuidar e com doses, né, e a questão assim do que a gente coloca da leveza que a física quântica e esse ambiente que gera uma inteligência emocional não é para você se sentir em escassez com as coisas, né? É se sentir abastecido com simples atitudes que fazem diferença, né? E assim, na dúvida, vibra no amor, né? Na dúvida, busca o amor para Sempre. propagar. O amor é a cura. Então, e às vezes, assim, agora eu te pergunto, e as pessoas que nem você falou assim, quando eu não encontro essa sensação, né? É como que eu lido com isso, né? Acho que a maquininha do pensamento, ela tem que começar a gerar. E existe várias formas de amar, né, Jéssica? Não é assim, tem o amar que às vezes é você dar um Até presente. o amar a gente aprendeu, né? Tem o amor numa crença genética dos nossos ancestrais que vem e que talvez possa ser um amor doído com sofrimento, mas também tem aquele amor que a gente aprende como amar através da nossa infância e através das nossas experiências únicas, né, habituais. E a gente vê através de diferentes fases do amor, né? Não só o amor materno, mas o amor de amigos. Isso. Você falou uma coisa que é legal. Entre parceiros. São diversas formas de amar, mas saber que o amor conforta e o amor cura. Para mim, quando até pergunta para mim qual é a sua religião, é o amor. A minha também. Respondeu a Dani? Era a Dani, né? Respondida a sua sim, questão, sim, Dani. avisou. Ó, a Carol se manifestando com amor aí, nossa Maravilha. amiga. Então vamos lá, as ferramentas, se vocês quiserem, se peguem um papel, anotem. 10 minutos. Tá? 10 minutinhos. Então vamos lá, as ferramentas nas quais eu falei aqui foram o perdão, a gratidão, a do cancelar seus pensamentos negativos, tá? Podem ou não substituir por um tá tudo bem, um pensamento positivo. Perdão, gratidão, cancelamento, o silêncio é uma outra ferramenta muito importante. Eu gosto de colocar como silêncio, que eu acho que é um facilitador para quem ainda tem estranheza com a meditação, tá? Então, silencie somente, tá? Meditação tem que ter ausência de pensamento, né? Não necessariamente. Às vezes, só o silenciar e você, tudo bem, você ter os pensamentos que vierem até você, dê atenção a esses pensamentos. Que pensamentos são esses? Você precisa resolver esses pensamentos, você precisa limpar esses pensamentos, você precisa dar um checkmate nesse pensamento, dar uma credibilidade a esse pensamento, tá? Então, exatamente o que eu quero passar para vocês
não se prenda à meditação, para quem nunca fez, para quem não pratica. Mas começa no silenciar. Depois eu deixo um livro aqui para vocês, para quem quiser iniciar na meditação, que foi na qual eu iniciei e é muito benéfico. É muito fácil, que chama O Poder do Silêncio. O poder. Eu vou depois, agora eu não me lembro, mas ele vem um CD junto com ele. E a meditação a gente tem diversas formas de fazer, né? Intencionar a sua meditação. Então, a ferramenta que eu quero trazer para vocês aqui é silencie. E se você tiver que prestar atenção em alguma coisa, preste atenção na sua respiração. Simples assim. Começa com 3 minutos, com 5 minutos. Coloca no relógio, se quiser, coloca uma musiquinha. O importante também, quando a gente silencia, a gente está oxigenando as nossas células, ativando o nosso metabolismo. A gente está trabalhando uma parte de renovação celular, porque você está dando atenção a isso. Intencione esse momento para que a cura também possa ser feita. E como eu disse, se vier pensamentos nesse momento, dê atenção a esse pensamento. O que ele está querendo te dizer? O que você precisa fazer com esse pensamento? Agradecer, Certo? né? E não resolver, não precisa resolver na hora. Não precisa resolver tudo na hora. Não precisa. Se não resolver agora, vai resolver depois. É sempre ter a tranquilidade. Então, a dica de hoje e de agora dessa live é realmente isso. É se permitir, saber que é possível, saber que você pode viver com alegria, com facilidade, com amorosidade. Eu deixei aqui o meu livro aberto para vocês trazerem algumas reflexões, alguns pensamentos para vocês já estarem aí treinando. E principalmente ligada a essa área também de esporte, tá? Então é se firmar nos pensamentos do eu gosto de exercícios, eu relaxo, eu sei como relaxar, eu sei como me comunicar, eu sei como me comunicar com clareza, com leveza, com respeito. Eu posso realizar, eu sou forte, está tudo bem, eu gosto de mim. E essa é uma outra ferramenta que eu gosto de chamar de repetição, tá? Então, você anotar todas essas coisas que você quer trazer para a tua vida em potencial e repetir. Repete por espelho, escreve todo dia numa caderneta, mas o importante é você ter esse trabalho de repetição para você reprogramar as suas células e fazer elas entenderem de que a partir de hoje elas vão começar a viver nesse novo conceito de vida que você tá trazendo. Muito bom. É isso aí, essa questão da reprogramação, ela tem tudo a ver com o que a gente desenvolve no esporte, né? Por que a gente conta séries de 15, de 20, de 30 repetições? Por que a gente faz 10 tiros? Porque é a marcação que o corpo precisa. E volta naquela técnica do cancela com a mão, que eu também uso, aprendi com você no Theta Healing. Cancela. A gente, quando é criança, faz... Ixi, esqueci, né? Tipo, chacoalha a cabeça. A gente coloca o movimento corporal atrelado ao pensamento para potencializar a ação contrária, né? Então, essa repetição, essa técnica são frases que encorajam, você tem que buscar isso, né? Você tem que ler todo dia trechos que te joguem para frente, sim, porque achar que sozinho, sem alguns estímulos externos, a gente vai engajar nisso, não. Lá na frente, naturalmente, vai surgindo, né? Quer ver uma outra dica que você falou aí, eu lembrei. A gente está acostumado a falar, a gente fala, esqueci. Não, já nós temos 1 minuto e 50, tá? Então fala, eu vou lembrar. Quando você estiver falando alguma coisa e se você esquecer, perder o caminho, a rota aí, você fala, eu vou lembrar. Você está trabalhando positivo. Porque se você esqueceu, você esqueceu mesmo. Vai ser difícil de lembrar. Então você fala, peraí, eu esqueci, mas eu vou lembrar. Vou lembrar. E o Diego aqui perguntou, é difícil cancelar já quando tudo dá errado? São 2 trabalhos a ser feitos aí, não só do cancelamento dos pensamentos, mas quando tudo começa a dar errado, qual é o aprendizado que você está tendo com isso? Enquanto você não trouxer esse aprendizado para a tua vida, você vai ficar batendo na mesma tecla sempre. Você precisa trazer esse ato de aprendizado. E aí você pula para a próxima etapa. Um ponto que às vezes a gente se desconstrói. Tá errado, tá certo. Você precisa aprender. E o ponto às vezes é de desconstrução para encontrar uma construção melhor, né? Chega um ponto da vida que a gente tem que quebrar inteiro pra gente construir melhor e tudo bem, vai dar tudo certo. Gente, tá acabando, a gente tem 40 segundos aqui. Jé, você sabe que eu te amo. Obrigada por eu também te amo.
esse momento comigo. Acho que foi muito engrandecedor, pelo menos para mim, né? Um momento aí de compartilhar muito rica. Tá? Obrigado. E a gente Quem volta tiver dúvida pode deixar, escrever depois, eu respondo tudo. Ter. Muito amor e carinho. Carol, a gente também te ama, saudades. Paulinha, obrigada. Saudade! Obrigado aí por vocês. Beijo. O Diego é da escola também? É o Diego, é Del Boni, é o Diego. Beijo. Agora que eu vi. E aí, valeu, pessoal. Eu acabei divulgando em todos os grupos. Vai cair a live. Até a próxima, pessoal. Obrigada por quem participou. Ah lá, a Cris também estava aí. Boa. A Rafaela, muito bom, muito bom. A gente espero ter suprido.